Salve, salve, família tricolor! Vamos começar o vídeo de hoje. Vou começar o vídeo de hoje pedindo para vocês se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e comentar para estar ajudando no crescimento do canal. Atualmente temos 152 inscritos e até o final do mês eu tenho uma pequena meta, espero bater 200 inscritos. Então, compartilha o vídeo aí, se inscreve para estar aumentando a quantidade de inscritos no canal. Vou começar o vídeo hoje falando da notícia do Arboleda. Arboleda que, como eu falei no vídeo de ontem, tem uma possível proposta do Grêmio, né? E um jornalista que cobre o Grêmio, ele teria dito que o próprio Arboleda disse que quer ir pro Grêmio, né? Só que, aparentemente, não tem nada dentro do São Paulo, nem do próprio Arboleda, dizendo que quer ir pro Grêmio. Então, seria uma notícia falsa. Só que, pra gente ver se é falso ou não, eu acho que seria interessante o Arboleda vir a público e falar se ele quer ir pro Grêmio ou não. Eu acho que seria interessante, sim, no momento, o Arboleda fazer essa escolha e vir a público e dizer se ele quer sair de São Paulo, se ele não quer, se ele quer se manter, né? Seria interessante, sim, pro Arboleda. Agora, vou estar falando do Rafinha. Rafinha, nosso ex-lateral, que estava no Curitiba. Ele foi jogar uma Copa lá na... Uma Copa de veterano lá na Alemanha, no Bayern. Só que ele foi... E antes de ele comunicou ao Curitiba que ele tinha assuntos pendentes a resolver, assuntos importantes para ser resolvidos lá na Alemanha. Só que quando ele chega lá, ele vai e joga essa Copa de veterano aí. E aí o Curitiba, vendo isso, o que o Curitiba fez? O Curitiba foi e rescindiu o contrato do Rafinha. Então, o Rafinha novamente tá sem clube, tá livre no mercado aí. E tem muitos torcedores do São Paulo que estão pedindo a volta do Rafinha. Mas estão pedindo a volta do Rafinha não para ser lateral novamente, e sim para ser dos integrantes da diretoria de São Paulo, né? Vou falar o que eu acho sobre isso. Eu não acho interessante não a vinda do Rafinha, nem para ser lateral, nem para a direção de São Paulo, mas eu acredito que o Rafinha ele poderia ser um ótimo treinador, né? Já que parece que o Felipe Luiz tinha pedido para ele entrar na comissão técnica, né, do Felipe Luiz. O Felipe Luiz pediu para ele ir pro Flamengo, participar da comissão técnica dele. Então por que não pegar o Rafinha e fazer a mesma coisa que fizeram com o Felipe Luiz lá no Flamengo? O Felipe Luiz foi para a equipe de base, desenvolveu o futebol, tá no técnico do profissional hoje em dia. Por que não fazer essa mesma transição que o Flamengo fez com o Felipe Luiz com o Rafinha? Pegar o Rafinha, colocar na base, vamos ver como ele se desenvolve lá na base, para talvez ele no futuro virar um treinador de São Paulo, né? O que vocês acham? Vocês acham que seria interessante desenvolver o Rafinha para ele virar treinador de São Paulo, ou vocês acham que não seria interessante? Eu acho interessante, eu acho que seria uma tentativa interessante do São Paulo, né, desenvolver o Rafinha, mas a gente já tá desenvolvendo o Alan Barcelos, né, também tem essa. E o Alan Barcelos eu acredito que a qualquer momento ele pode virar um ótimo treinador aí pro São Paulo, né. E ó, notícia sobre o esquema que o Zubeldia vai usar. O Zubeldia aparentemente ele ainda vai manter o esquema de 3 zagueiros, né, no começo do Brasileiro. Ele não quer desmanchar esse esquema de 3 zagueiros, mas aparentemente ele ainda tem dúvida de quem ele vai colocar de volante. Se ele vai colocar o Oscar, não deve colocar o Oscar, mas se ele vai colocar o Oscar, se ele vai colocar o Marcos Antônio, o Bobadilha. Então, só de ele pensar em colocar o Oscar, ele já me preocupa um pouco. Até porque o Oscar não é volante, o Oscar é meia e tá jogando na posição errada se colocar ele de volante, né? Ele não vai render tudo que ele tem a render dentro de campo, né? Então não seria interessante colocar o Oscar de volante não. E eu acho que se o Zubeldia continuar fazendo esses erros aí, ele vai cair. Ele tá mal, né? Ele tá bem mal treinando o São Paulo. Tá mal estruturado o São Paulo do Zubeldia. E eu espero que o Zubeldia caia nos próximos dias e venha um treinador que pelo menos saiba montar um esquema tático, coisa que o Zubeldia não tá sabendo fazer, né? Só que o São Paulo, mesmo com o Zubeldia no cargo, a prioridade do São Paulo é a Libertadores. O São Paulo quer a Liberta,
O foco do São Paulo é a Liberta, depois a Copa do Brasil e o Brasileirão. Então, primeiro o São Paulo prioriza a Liberta, a Copa do Brasil e o Brasileiro. A Liberta e a Copa do Brasil são os que têm a maior premiação, né? Maior renda. Então, o, o São Paulo busca essa maior fonte de renda, né? Para tentar quitar as dívidas. Então, eu acho correto sim tentar priorizar a Liberta, até porque a Liberta seria interessante pra gente ganhar. A gente conseguiria o Tetra, o Tetra, né? Então eu acho que sim, pelo contexto histórico e pelo contexto verbal, né, no caso do dinheiro, seria interessante o São Paulo priorizar mesmo a Libertadores. E ó, tá falando do Lucas, que ainda tá lesionado e aparentemente deve perder o primeiro jogo do Brasileirão. Infelizmente a notícia ruim aí, uma coisa que a gente não queria que o Lucas perdesse esse jogo aí contra o Sport, mas aparentemente ele vai perder sim, né? E sem o Lucas, o São Paulo perde bastante ali no desenrolar da partida, né? Porque o esquema tático do Zubodia não favorece muito uma jogada lenta. Porque normalmente o Zubuji tá jogando com o time retrancado, esperando a marcação vir e para jogar no contra-ataque. Sem jogadores rápidos, como que vai jogar no contra-ataque? O único jogador rápido que a gente tem no elenco é o Lucas. Então, o São Paulo vai sentir bem a falta do Lucas e poderá desempenhar um mau futebol em campo sem o Lucas, né? Infelizmente. Mas espero que na próxima, depois, né? Depois da primeira rodada, na segunda, ele já volte aí pro time, volte dessa lesão. Tá falando agora do Dorival e de assuntos da seleção. Porque o Dorival, ele teria meio que dado uma desculpa antes do primeiro jogo da seleção, né? Já tá dando desculpas. Aparentemente, ele disse que ele montou o esquema da seleção, os jogadores que foram convocados para jogar em volta do Neymar. Então, aparentemente, ele já dá uma desculpa, né, sobre o desempenho da seleção. Se a seleção jogar mal, é porque estava sem o Neymar. Então, aparentemente, o Dorival ele erra, ele é infeliz a ir a público e usar essas palavras para dizer o esquema tático que ele montou, até porque como ele monta um esquema tático em volta de um cara que estava sem jogar há um ano, tá voltando devagar, né, se recuperando ao futebol, se ambientando de novo ao Santos, né? Então é meio infeliz o que o Dorival fala e aparenta ser já uma desculpa caso a seleção perdesse para a Colômbia. Mas a seleção não perdeu para a Colômbia, a seleção ganhou de 2-1 da Colômbia com o gol do Vinícius Júnior, mas mesmo com a vitória, a partida foi horrorosa. Dá pra ver que a seleção não parece ter um esquema tático, parece que tem um monte de bagre dentro de campo, mas não tem. Até porque os caras que foram convocados pelo Dorival são destaques, né, nos seus clubes, mas na seleção ali parece que não se encaixaram e estão dizendo que o Dorival é um treinador ruim. Eu não acho o Dorival um treinador ruim, eu acho o Dorival um treinador bom, mas o Dorival, pra mim, ele é um treinador que ele tem que trabalhar diariamente com o elenco. Ele não é um treinador de pegar um elenco ali já e dar resultado nos primeiros dias. Ele é um treinador que tem que ter um ambiente interessante com o elenco. Ele tem que ter um dia a dia com o elenco. Para o elenco poder desempenhar um belo futebol aí, né? Porque eu acredito que o Dorival é um treinador que tem bastante tática, mas também tem bastante conversa e sem o elenco ali todo dia perto dele, ele não consegue fazer isso. Então, eu enxergo que ele não se encaixa bem na seleção por conta disso, por conta de ele não ter o elenco ali diariamente com ele, mas você vê que em clubes, normalmente, ele desempenha os times do Dorival desempenham um bom resultado. Por que desempenha um bom resultado? Porque ele está ali diariamente com os jogadores, ele consegue conversar com os jogadores, consegue implementar direitinho o que ele quer mudar, o que ele quer fazer ali dentro de campo. E eu acredito que é por isso que em clube ele consegue
desempenhar um bom futebol. Então por isso que eu aceitaria a volta do Dorival no São Paulo. Mas tem vários torcedores aí que tá dizendo que pelo fato de ele estar treinando mal a seleção, não aceitaria ele de volta no São Paulo. E aí, deixa aí nos comentários, você aceitaria o Dorival de volta ao tricolor ou não? Eu aceitaria, não sei vocês. E ó, última notícia do vídeo de hoje, vou estar falando do grandioso jogador que é Rames Rodrigues, né? O craque, que é melhor que é melhor que Zidane, melhor que Toni Kroos, melhor que Xavi, melhor que Iniesta, né? Segundo palavras dele. Ele falou isso, né? Ele se acha o craque. Ele é horroroso, mas ele se acha o craque. E ele falou a público sobre o São Paulo, né, ontem, que um jornalista, na zona mista, depois do jogo, fez uma pergunta pra ele o porquê ele não conseguiu desempenhar o futebol dele no São Paulo, né? E a resposta do Rames foi exatamente isso aqui. Ele disse que não conseguiu, que ele não deu certo no São Paulo porque ele não jogou. Errado ele não tá. Ele não jogou. Ele não jogou. Mas em questão de não jogar, o que ele diz em questão de partidas. Ele não conseguiu entrar em partidas. Mas ele entrou. E toda partida que ele entrou, ele realmente não jogou. Ele jogou mal. Só fez cagada em campo. E ele fala isso, que não jogou. Mas a pergunta que fica, depois que ele saiu do Real Madrid, onde que ele jogou? Não jogou no Bayern. Não jogou no Everton. No Everton? Não jogou no Everton. Não jogou no Olympiacos. Não jogou lá no Qatar, no time que eu nem lembro que ele tava. No São Paulo também não jogou. Depois que ele saiu do São Paulo, ele foi pro... Vixe, não vou lembrar o nome do time que ele saiu. Ele saiu de São Paulo, foi pro... Vixe, não vou lembrar. Eu lembro que ele foi participante depois que ele saiu de São Paulo, mas o nome do clube exatamente eu não vou lembrar de cabeça agora no momento. Mas ali ele também não desempenhou um bom futebol, acabou saindo. Acho que foi o Leganês. Não foi o Leganês. Não foi o Leganês, foi o outro. Foi o... Eu tentando lembrar aqui. Foi o outro, mas ele não desempenhou um bom futebol lá também. E agora ele tá aí no México, será... No Leão, né? Do México. Será que ele vai desempenhar um bom futebol lá? Aparentemente ele tá desempenhando. Mas se ele não entrava nas outras partidas, é porque os treinadores que estavam treinando ele no momento enxergavam que ele não era um bom jogador, que ele não tava merecendo estar em campo, né? Essa é a realidade. E ele se acha o melhor jogador aí do mundo, mas ele é bem ruinzinho, viu? Ele é bem ruinzinho. E outra coisa que ele falou, um jornalista pediu pra ele deixar um recado pra torcida e simplesmente ele pegou e falou: abraço, abraço. Esse é o recado dele pra torcida de São Paulo: abraço, abraço. Ele poderia dar um recado bem maior, mas simplesmente ele só falou um abraço, abraço e saiu, né? Então você vê que é um jogador aí que se acha uma estrela, mas na real não é quase nada no futebol. Ele teve conquistas, né, interessantes ali no Real Madrid? Teve, mas é o Real Madrid também, né? Tinha o Cristiano Ronaldo, tinha o Benzema, o Bale, tinha bastante jogadores bons ali no Real Madrid. Por isso que ele conseguiu conquistar títulos. No Bayern também ele conseguiu... Eu não lembro se ele ganhou a Champions no Bayern, mas se eu não me engano ele ganhou a Champions no Bayern também. Mas também é o Bayern. Mas depois disso, se ele fosse o craque que ele diz que ele chegaria em outro clube e destruía, mesmo ali no Everton. Ele ia jogar muito bem e ia mudar o Everton de patamar. Mas não foi algo que ele fez. Então você vê que o Rames Rodrigues é um jogador bem fraco. O que vocês acham do Rames? Vocês acham que ele é um bom jogador? Ou vocês acham que ele é fraco? E minha dúvida, vocês aceitariam novamente o Rames no São Paulo? Eu não aceitaria. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta e valeu!